Olá, torcedor do Auto Esporte Clube, você torcedor de outros clubes. Este é mais um episódio do Arquibancada Automobilista. Nosso convidado de hoje é jornalista da Rádio Tabajara, repórter do portal Correio e colaborador do portal Só Esporte. Seja bem-vindo, Franco Ferreira. Manda as ordens. Boa noite, Marcos. Muito obrigado aí por me lembrar, certo? Porque quando a gente vai ficando com a barba branca, a gente só fica contente quando é lembrado, entendeu? E estou muito feliz de participar do seu programa. Eu tenho acompanhado seus conteúdos como jornalista, simpatizante do Altinho, que depois que eu cheguei na crônica esportiva, eu me envolvi muito com o autoesporte desde o início, e estou contente por participar aí do programa e abraçar todos os automobilistas, e tomara que o autoesporte possa ter bons dias. Minha esposa também é automobilista, ela fica preocupada, se ela pudesse, ela ia ser a presidente para erguer o autoesporte. A gente vai ter uns dias, quem sabe um dia aí o autoesporte voltar novamente à cabeça do poder esportivo na Paraíba. Franco, como foi seu início no jornalismo até chegar ao departamento de esportes da Tabajara, né? E logo na sequência ser setorista do Auto Esporte? Eu dei os primeiros passos no rádio ainda em Campina Grande, porque eu sou de Campina Grande, sabe? E eu fiz os primeiros testes, eu acho que tem uns 14 ou 15 anos na Rádio Caturité, mas os caras nunca ouviram, né? Era Joacil Oliveira, chamado narrador que tinha, e fazia outros programas também. E eu cheguei lá conversando com ele me recebeu muito bem, mandou fazer uma gravação, e toda semana eu ia lá, o cara dizia assim, rapaz, não tive tempo até editar, não tive tempo. Aí foi passando o tempo, e eu fiquei esse tempo todo ansioso, eu queria ser repórter. E aí, quando foi em 80, eu vim morar em João Pessoa, né? Porque eu me casei e a minha esposa veio morar aqui, porque a gente ainda era namorada, ela já morava aqui, aí eu terminei, quando me casei, e vim para cá. E aí eu voltei para trabalhar na Caturité. Ser coringa lá, né? Não era contratado, eu fazia testes, né? Trabalhei e tal. Aí quando eu conheci Jorge Silva, né? Jorge Silva que nos deixou nos últimos dias. Aí a gente fez uma amizade muito grande, que eu morava perto da casa dele, lá no Cordão Encarnado, e aí como eu gostava de rádio, eu me envolvi assim, de uma maneira intensa, e ele terminou me levando para a Rádio Correio, que a gente fazia um programa lá aos sábados. Todo sábado tem esse programa. Era eu, ele e um jornalista que hoje esqueci agora, trabalha com a Adelto, vê se tu lembra aí, é o nome dele. Eu esqueci, sinceramente, né? Como é? Pereira, né? Entendeu? Que trabalha com a Adelto, entendeu? Era nós três. Jorge Silva apresentava, eu falava do futebol paraibano e Pereira, né? Falava do futebol nacional, né? E aí foi aí que começou. Depois disso, aí foi criada a equipe esportiva da Rádio Arapuã AM, que era das Trincheiras. Era uma rádio famosa, 1340, né? A emissora do Bom Gosto. Aí eles formaram, o Marcondes Brito era da Tabajara, e aí ele saiu da Tabajara e fundou essa equipe. Aí levou muita gente boa, Roberto Machado, João Camussa, Rita Lecantalice, Silvio Tó, aí veio um pessoal de Natal, né? Oscar Neto, que era um repórter bem experiente. Aí o plantão era Bernardo Filho, que era um dos melhores plantões que tivemos no Brasil, entendeu? Era uma equipe realmente sensacional. E, como repórter, era Ferraz Júnior, Pessoa Júnior, e eu entrei lá
e Jorge Silva, né? O repórter titulares. Eu entrei como foca, né? Pega esse menino aí e bota ele aí. Foi quando eu comecei a ter as primeiras chances e participações oficiais. Para eu ser contratado, aconteceu um fato interessante. Um jogo entre Guarabira e Nacional de Cabedelo na Graça, pelo Campeonato da Paraíba, e o repórter, que na época era uma época de chuva, e ele não apareceu. Ele gostava de tomar uma, né? Ele, inclusive, era falecido, Anselmo Chaves. Aí Anselmo não apareceu, já era 7h30, porque a gente saía de 7, ia para Graça perto, montava a matéria, 8 horas entrava, né? E já era 7h30 e o repórter não aparecia. O narrador era Damastor Chaves, né? Aí a Damastor Chaves disse, rapaz, leva esse menino aí que eu ensino a ele como é que é. Aí eu entrei, aí eu fui e tal, comecei, fiz a reportagem, a escalação dos dois times, acompanhei o jogo todo, tal. Aí quando foi no outro dia, aconteceu uma reunião, o diretor chamou o pessoal da equipe, né, e disse, foi que aconteceu que botaram uma pessoa diferente para falar ontem e o repórter não foi, e o repórter não veio o Anselmo falando que estava escalado. Disse, aí contaram, não, ele não veio e tal, e a gente botou os meninos, Franco Ferreira, porque não tinha outra pessoa para botar, foi de última hora. Aí ele disse, tudo bem, então dispense Anselmo e contrata o rapaz. Aí eu fui contratado, né? Carteira assinada, tá, entendeu? Como repórter, por esse episódio, né? Graças a Deus eu me dei bem, não é? Eu já estava assim, reaprendido algumas coisas importantes com o Bernardo, com o Jorge Silva, que foram os caras que me deram a mão quando eu comecei na radiofonia aqui na Paraíba. Aí teve Silvio Tó também, que me ajudou muito, Fernando Heleno, entendeu? Enquanto eu estava lá na Rádio Arapuã. Quando foi em 88, mais ou menos, 88, 89, acabou a equipe da Rádio Arapuã, entendeu? Acabou, né? A rádio colocou todo mundo para fora, né? E aí eu fiquei, na época, preocupado. Até eu falei com o diretor, aí eu disse, rapaz, me bota para fazer qualquer coisa, eu vou fazer policial, eu faço... Aí ele disse, não, você como você é repórter esportivo, você vai conseguir um lugar, entendeu? Para você. Aí a gente teve uma iniciativa de comprar o horário, entendeu? Não era mais contratado pela rádio, mas a rádio vendeu o horário, e aí a gente comprou. Aí ficamos lá aí ficou lá direto, mas em 90 eu recebi o convite para ir para Itabajara, né? 90. Deixei Arapuã e fui direto para Tabajara. Em 90, 2 de maio de 90. Só que quando eu cheguei lá, na Tabajara era muito complicado você entrar. Era muito complicado você ganhar a vaga de titular, entendeu? Eu fiquei na reserva, entendeu? Não era escalado. Aí estava para fazer cidade, policial, estava para transmitir missa, enterro, tudo que você imaginar eu fiz, né? De noite. Eu era considerado o repórter da morte, porque eu botava de noite, eu ficava de plantão de noite, sabe? De 8 até meia-noite na rádio. Aí aconteceu um acidente, sei aonde, aconteceu, morreu, não sei quem, tá, eu é quem informava, né? Aconteceu, tal, era o repórter da noite, fiquei lá. Tá. Aí com o tempo, aí Geraldo Cavalcante me requisitou, entrei na equipe esportiva e nunca mais saí. Só você ter uma ideia, todas as jornadas eu era escalado. Eu nunca fiquei fora de uma escala. Geraldo brigava para me colocar, porque a gente fez uma parceria muito boa e a gente segurava as jornadas mesmo, né? Geraldo era um cara que ele abria a jornada de 1 hora da tarde. O jogo às vezes era 5 horas. Aí você tinha que rodar para ter informação. E ele não parava não, entendeu? Era garganta de ouro mesmo. E aí eu aprendi muito com ele. E eu segurava, né? Tinha esse dom de segurar, porque eu aprendi que tudo é notícia numa jornada esportiva. Por exemplo, você está numa jornada esportiva,
Toda vez que você entrar, você tem que ter uma novidade. Tem que ter uma novidade. O repórter, o locutor chama você não pode dizer que não tem nada. Toda vez ele pergunta, qual é que você tem novidade aí, rapaz? Aí você diz, você inventa, você cria na hora, você tem que criar. Diz assim, a grama tá seca, a grama tem buraco, a grama tá verde, o campo é bom, só não joga aqui quem não presta, porque a bola é boa, o campo é bom. Tal. O time ainda não chegou. Olha, eu tô aqui no vestiário, aí bati na porta, a porta tá fechada, o time não chegou ainda. Então, qualquer coisa você inventava, sabe? Para segurar essas informações. Porque você, mesmo levando algumas coisas notadas, mas não dá para cobrir uma jornada. Você tem que inventar na hora. Tá? Muitas coisas você vai inventando. Aí, entrevista, aí depois o Gaguinho, o Gaguinho era o cara do Autosport, o Pedro. Acabou de chegar Gaguinho, e aí? Aí Gaguinho falava, dizendo assim, e aí, rapaz, qual é as cores da camisa hoje? Ele dizia assim, é branca e vermelha, não sei o que e tal. Aí você tinha tudo essas informações, passando essas informações e segurando a jornada. Aí, graças a Deus, foi quando eu comecei aí na Tabajara e fui ganhando espaço na Tabajara. Além de repórter, tive programa também, tive um programa que era do meu dia, a Hora da Galera, que ficou durante uns 10 anos ou mais, sei lá, muito mais, todo domingo, era fazer o programa a semana todinha produzida, toda gravada, tudo bonitinho, entrevista com jogadores, entrevista com dirigente de federação, árbitro, com treinadores, botar o torcedor ao vivo, era um programa todo esquematizado. Era 3 horas de programa. Começava de 12 até começar a jornada. Né? 3 horas, por exemplo. O pessoal, era a hora que entrava do estádio. Eu fiz esse programa. Além disso, também trabalhei no jornalismo, né? Como falei, né? Política, cobertura de governador, posse de governador. Fiz trabalho da Assembleia, na Câmara, procissão da Nossa Senhora, né, da Penha, outros movimentos religiosos. Trabalhei, fiz tudo. E também fui da chefia do departamento esportivo e também fui do departamento financeiro, entendeu? Certo momento. E continuo lá, cheguei lá em 90 e ainda estou por lá. Até quando Deus quiser e a rádio, né? Bacana, muito bacana, viu? Uma bagagem massa. Aí, no caso, Franco Ferreira, quando foi que você iniciou esse trabalho aí de acompanhar o autoesporte de forma mais próxima, assim, na condição de setorista? Aí vamos retornar, voltar a fita aí, porque eu vou para 82, quando começou a equipe esportiva da Arapuã, entendeu? Que eu comecei lá. O Autosport ainda não estava em Mangabeira, o Autosport ainda estava no Distrito Mecânico. Era um campinho lá, pequeno, não era oficial. O Autosport treinava lá, era realmente um time que não tinha muita grana, entendeu? Estava passando uma fase muito difícil, não tinha base, aí só formava o time para o campeonato e era um time muitas vezes cansado, que era já jogadores experientes, rodados, de Natal, vinha da Bahia. Quem comandava o time, quem comandava o clube mesmo, essa parte do futebol, era Haroldo Navarro, né, que já é falecido. E não tinha muitos recursos, né? Aí não tinha muitos recursos. Mas nessa época eu comecei a acompanhar o Autosport. Mas 90, aí passou 97, a Autosport formou um super time, né? Que foi quando conquistou, aliás, 87, foi quando conquistou o título, depois de 29 anos, que acabou com o jejum. O deputado João Massa, ele investiu, botou muito dinheiro, levou praticamente todo o time do Botafogo para lá, comissão técnica, o Vitor Hugo, que era um dos grandes jogadores, né, que jogou no Grêmio, jogou no Internacional, ele também tinha sido campeão pelo Botafogo, um Dagoberto, muitas férias. Aí o João Márcio levou essa rapaziada para o Autosport, né? Foi quando o Autosport conseguiu
o primeiro título depois de uma espera de quase 30 anos, 29 anos, e quebrou esse jejum, né? Aí eu estava fazendo parte dessa cobertura, já estava fazendo parte dessa cobertura pela Rádio Arapuã. E eu me lembro no jogo final, foi contra o Botafogo, e a equipe do Botafogo, o Alto Sport jogava pelo empate, né? Foi numa quarta-feira. Deu 15 mil pagantes. 15 mil pagantes. A metade era Alto Sport. Essa torcida não foi embora, né? Existe a torcida do Alto Sport, é que o pessoal não aparece, mas metade era do Alto Sport, metade do Botafogo. Foi uma festa sensacional. E o Botafogo fez 1-0 com Pita no segundo tempo. E no finalzinho, aos 43, empatou com Bona, né? Um chute de primeira, fez um cruzamento, o Isaías desviou e ele emendou de perna esquerda e fez um golaço. Ele era um jogador que tinha passado pelo Campinense e fez 1-1. Foi uma maior festa, né, que eu já acompanhei no futebol. Nessa época tinha 3 turnos, né? Tinha 3 turnos e o Alto Sport ganhou 2 e o Botafogo ganhou 1. Por isso que o Alto Sport jogou pelo empate, né? Foram 3 partidas, cada um ganhou uma e o Alto Sport jogava a terceira partida pelo empate, né? Aí foi por isso que conquistou o título. Um detalhe na época é que o goleiro titular era Vino. Veio de Pernambuco, do Santa Cruz. E na última partida, o contrato dele encerrou na terça. E o jogo era na quarta. E ele não podia jogar, né? Porque não ia renovar um contrato só por uma partida, né? Entendeu? Naquele tempo só tem que ser um contrato, acho que no mínimo 3 ou 6 meses. Você tem que assinar um contrato. E era muito dinheiro. Aí o João Márcio disse, não, botar o rapaz que tinha outro cara aí. Aí botou Adailton, né? Adailton, que é um menino que mora lá no Varadouro, né? Que hoje em dia é professor, preparador de goleiro, já passou pelo Botafogo, São Paulo, São Paulo do Cruz do Espírito Santo, de confiança de Sapé. E Adailton foi o goleiro, e foi lá e garantiu o título para o Alto Sport. O time do Alto Sport na época tinha Vino, Adailton, Neurilene, um cara que veio lá do Rio Grande do Sul, trazido pelo Dagoberto, aliás, pelo Vitor Hugo, Marconi, que era um moço lá de Bahia, que hoje em dia é professor, zagueirão, né? Zé Carlos Silva, que era um craque, teve passagem por Campinense, Botafogo, 13, esse cara jogava muito. Aí Lully, que veio também lá do Sul, Walter Cruz, que era de Santa Rita, jogou no Santa Cruz de Santa Rita, lateral direito, Porto, que era um ponta-direita, que jogou no Campinense, no 13, Botafogo, jogou no São Cristóvão, no Rio de Janeiro, era famoso esse Porto, né? Né? Ainda está vivo, né? Carlito, que veio lá de Pernambuco também, Dagoberto, que jogou em vários times do Brasil, com destaque no Grêmio e também no Internacional. Dentinho, que tinha sido artilheiro pelo Botafogo, né? Marcou 42 gols pelo Botafogo, ele foi contratado também. O João Márcio tirou o que ele pôde tirar lá do Botafogo, né? A Isaías, que era a revelação do momento, tinha se destacado pelo Santa Cruz, aí também participou. Bona, que fez o gol da vitória. Tola, que era um meio-campista sensacional, jogou no Náutico, um volante de primeira linha. Farias, que continua aqui morando, né, uma pessoa que veio de Natal, era um guri na época, eu acho que ele tinha uns 19 anos, mais ou menos, não tinha nem 20 anos, mas foi craque. E Anchieta, que era um ponta esquerda, que jogou no Grêmio, foi campeão pelo Grêmio, campeão sul-americano, né, e veio para cá também. Anchieta, o treinador, a comissão técnica, Vitor Hugo, Walter Bandeira era o médico, Gutenberg e Eduardo eram os preparadores físicos, e Galego, que ainda, Galego parece um guri ainda, rapaz, já era o massagista, né? Geraldo Galego, né? Chama Galego, Geraldo Gerardi, né? Que é Galego, que o apelido dele é Galego. Esse foi o time do Alto Sport. Na época, o Isaías, que tinha 26 anos, foi o artilheiro do campeonato com 14 gols, umas recordações que a gente guarda aqui,
que a gente fez parte, né? E, principalmente nesse título do Autosport, que depois de 29 anos é uma conquista que o torcedor do Autosport não vai esquecer nunca. Aí no caso, Franco Ferreira, teve esse período aí de 87 até 92, 93 tal, teve o Autosport passou por esse momento aí de títulos, né, de vice, né, também, né, disputar Copa do Brasil, disputar Campeonato Brasileiro, né, jogar Campeonato Brasileiro, Campeonato Nacional, né, Aí, acontece o seguinte, Marcos, quando foi depois de 87, o Autosport, João Márcio não aguentava mais, saiu, né? Deixou o Autosport, aí o Autosport ficou só com a meninada, né? Ficou só com a meninada. Aí apareceu um empresário que era do ramo de farmacêutico, Evandro Leles, que hoje o campo é o nome dele, né? Que transformou o campo ao lado de Severino Paiva, que era também outro grande conselheiro que o Autosport teve na história. isso já em E 90. nessa época, não, isso foi 88, né? 88, um ano depois, 88 e tal. Aí Evandro já começou a participar, tal. Aí em 89 contratou o Dagoberto para ser treinador, entendeu? Aí veja o que aconteceu. Dagoberto, contratado, começou a formar a base do Autosport com jogadores da casa. Aí revelou jogadores como Gilvan, Mano, esses jogadores foram fazendo parte do Autosport Clube, né? Adriano, Gilmar, entendeu? E trouxe aí também o Autosport com essa meninada, Gilmar, que era da Ilha do Bispo, né? E esses meninos foram ganhando espaço dentro do Autosport. Mesmo assim, o time do Autosport ainda trouxe alguns jogadores considerados experientes, como é o caso de Jorge Pinheiro, que foi goleiro do Náutico, Santana, que foi lateral direito do Campinense, Carlinhos Paraíba, que é de Santa Rita, né? Jogou no Santa Cruz. Aí o zagueiro era Gilvan, que inclusive faleceu, né? Foi num acidente. Ele morava no Valentina Figueiredo. Um guri que começou lá, começou na categoria de base em 80 ele já estava por lá, 87, mas era ainda guri, né? Aí depois foi crescendo e se tornou um zagueiro de primeira linha. Quando ele estava no auge mesmo, aí aconteceu esse acidente com ele. Mano, que era um cara de Campina Grande, com passagem no 13, aí Farias Álvaro, que era um meia que veio do Náutico, também veio como contrapeso, porque na época o Autosport contratou Neto Surubim e Cal. Né? Aí disseram, leva esse menino também. Aí botaram, mas quando o Álvaro chegou aqui, se destacou. Foi um meia de primeira, sabe? Um meia, camisa 10, destacou. Aí era o time, esse foi o time base, com Isaías e Betinho, Betinho de Santa Rita, né? Informado. E o Gilmar, lateral direito, já estava aparecendo nessa época também. Isso foi no título de 90, né? Quando o Autosport conquistou o primeiro título. E já com essa base de 87, né? Com esse trabalho que foi feito. Aí, em 90, o Autosport, em 91, o Autosport foi vice-campeão, entendeu? Formou um time muito bom também, mas o Campinense também formou um grande time, tinha mais dinheiro e foi maracutaia mesmo, sabe? Era com muito dinheiro e foi na base da pressão. O Autosport terminou. O Autosport poderia ter sido tetracampeão. 90, 91, 93, 94. Tinha time para fazer isso, entendeu? Tinha time para fazer isso. Mas ficou pelo caminho em duas oportunidades, 91 e 93, né? Em 90, o Autosport teve participação também na Copa do Brasil, né? Que jogou contra o Grêmio. O primeiro jogo aqui foi 1-0, gol de Nilson, zagueiro de cabeça, no último minuto. E no jogo de volta, foi lá no Grêmio, né? No estádio do Grêmio, e o Grêmio ganhou 2-0. Eu acompanhei esses dois jogos, né? Fiz parte acompanhando esses dois jogos, me lembro muito bem. Fui para o Rio Grande do Sul. Nesse dia deu uma chuva forte, né?
A chuva lá é chuva mesmo, sabe? O pingo é meio litro d'água que cai na cabeça do cavalo, cada pingo. Mas o Otto se salvou, né? Conseguiu fazer uma boa apresentação, poderia até ter conseguido alguma coisa, mas era difícil ganhar do Grêmio lá, né? Porque o Grêmio era um super time, né? Na época. Ele falou aqui de 90. Aí, no caso, teve uma outra participação que é bem marcante, que foi no jogo contra o Paysandu, não foi? Que foi a primeira vitória de um time paraibano na Copa do Brasil, não foi? Isso foi 91, né? 91. O Sport jogou contra o Paysandu, primeiro jogo aqui, né? Que o primeiro time a participar da Copa do Brasil foi o 13. Mas o primeiro time a ganhar uma partida pela Copa do Brasil foi o Sport. Ganhou do Paysandu aqui por 2-1. Um detalhe, viu, Marcos? Que esse jogo foi marcado por um episódio que o Sport tomou um gol, estava ganhando 2-0, tomou um gol já no finalzinho, aos 40, depois de 40. E foi uma jogada que Adriano, lateral esquerdo, que eu vou até contar uma historinha daqui a pouco com relação a isso, Adriano acabou, ele saiu pela lateral esquerda e fez a jogada voltando para o volante, que eu acho que era Farias, não me lembro. E o atacante do Paysandu antecipou, deu uma tapa e pegou a bola sozinho, sem marcação, e acabou descontando. No jogo de volta lá, aí o Sport perdeu 2-0 e ficou fora. O Adriano, ele é um jogador que se destacou no Santos de Tereré. Mas durante esse período, jogando pelo Santos de Tereré, ele sofreu uma fratura no joelho muito, muito grande, sabe? E foi graças ao doutor Renato Queiroz, que era um médico especializado em cirurgia de atleta, ele conseguiu recuperar Adriano. E Adriano passou um ano, ou quase 2 anos se recuperando. Quando se recuperou, aí foi fazer parte daquela peneira que o Sport estava fazendo, né? 89, mais ou menos, tal. Aí quando chegou lá, desconfiado, com a perna exibindo lá, acho que uns 200 pontos que ele tinha tomado, e ele falou comigo para falar com o Dagoberto. Eu era meio acanhado, eu não tinha muito, eu nunca gostei desse entrosamento com o treinador, de fazer pedido, essa coisa. Rapaz, eu disse, Adriano, ele disse, não, pai, porque eu preciso e tal. Aí eu fui lá falar com o Dagoberto. Dagoberto é meu amigo, mora praticamente vizinho a mim. É meu amigo hoje, a gente se encontra, conversa. Mas o bicho era bruto, sabe? Desse gaúcho que não tem papo na língua, não. Diz logo, ele disse, eu não vou botar jogador porque você pediu, não. Ele vai treinar. Se aprovar, só que aprovou e se tornou um grande jogador. Jogou aqui na Paraíba, jogou em São Paulo, jogou em Alagoas, né? E é meu amigo hoje, Adriano. De vez em quando eu encontro com ele. Mas teve esse episódio aí com o Adriano, que depois foi jogar e se destacou, foi campeão pelo Otto Sport Clube. Tem um episódio, o segundo episódio aqui, que contou com a participação dele. Ele ganhou o campeonato estadual de 90 e o de 92, né? Fez parte do time de 90 e 92. Aí, no caso, em relação à questão nesse período aí... O Adriano ficou no banco, em 90 e ficou no banco. Entrou no segundo tempo na vaga de Neto Surubim. Ainda não era titular nessa época. Agora, em 92 ele foi titular. 92 ele foi titular, era o titular absoluto do time do Otto Sport. Em 90, a base do Otto Sport, em 92, o Otto Sport foi campeão estadual, ganhou nesse jogo, 92, ganhou do 13 lá, né? Foi a final. De 1-0. Foi. E o 13 ganhou de 3-0 no tempo normal, 4-0 no tempo normal, 3 gols de Vanberto, só que o regulamento dizia que ainda tinha uma prorrogação se o 13 ganhasse, que não tinha saldo de gols não, entendeu? O 13 perdeu aqui de 1-0 e ganhou lá de 4. Mas tinha que ter uma prorrogação para ter o campeão, porque se o 13 ganhasse. Podia ser de 10-0. Aí, quando nessa prorrogação, 30 minutos, o Sport fez 1-0, gol de Cristiano. Né? Depois de uma cobrança de falta, a bola sobrou para ele meteu lá na gaveta. E fez 1-0 e ganhou. Ao time do Sport, que ganhou lá,
Era um time todo da casa que foi jogadores revelados, criados da época da base do Alto Esporte, que a gente começou a falar aqui, de 89. Olha, Zenóbio, que é de uma pessoa, era goleiro. Gilmar, a Ilha do Bispo, lateral direito. Aical, que tinha continuado, veio de Recife, ele entrou no decorrer do jogo, né? Mas era do banco. Aí a zaga era Salerno, que veio do Botafogo, zagueirão de Goiás, cara alto, né? 1,80 m, quase 1,90 m. Carlos Paraíba continua como zagueiro. E Adriano, titular na lateral esquerda. O meio campo era Delclésio, que hoje mora em uma pessoa, veio lá do Náutico, né? E Nilo, que era um meia sensacional daqui de Santa Rita, né? Nilo. E o meio campo completado por Betinho. O meio campo era Delclésio, Nilo e Betinho. Era um meio campo sensacional. Os cabas jogavam bola demais, sabe? Aí o ataque com o Valber, que era um cara também que foi revelado por Dagoberto, que é lá de Cruz das Armas. Valber, lateral, era um ponta direita rapidíssimo, né? E fazia jogadas pelos lados, principalmente pelo lado direito. O atacante era Isaías e pela esquerda o Cristiano, que terminou fazendo o gol, né? O gol da vitória. A comissão técnica era comandada por Carlão, que hoje em dia trabalha com futebol de salão e tal, deixou o futebol. Era ele mineiro, né? Mineiro preparador físico e ele era o treinador. Mineiro e hoje do futebol de salão. Aí, no caso, hoje lembrando essas campanhas aí do Alto Esporte, né, nos campeonatos estaduais, isso naquela época já credenciava para participar de campeonato nacional, né? Aí, no caso, assim, em relação à questão de regulamento e a participação do Alto Esporte nos campeonatos brasileiros, assim, o que é que você destaca eu não me lembro qual foi o ano mesmo, se foi 91 ou foi 93 que o Alto Esporte foi para o Campeonato Brasileiro, que na época não tinha Série D, só tinha Série C. Era Série A, Série B e Série C. E o Alto Esporte foi para a Série C e ficou em terceiro lugar. Perdeu para o Tunaluso, lá em Belém do Pará. O Tunaluso acabou sendo campeão na disputa, não sei como foi com o time do Rio de Janeiro, me parece. E o Alto Esporte ficou em terceiro lugar, tinha vaga garantida tranquilamente no campeonato da Série B do ano seguinte, né? Só que a CBF deu um golpe. A CBF sempre fazia isso. Ela desmanchou o regulamento no meio do caminho e no ano seguinte fez um outro campeonato, criou Série D, sei lá. Eu sei que o Alto Esporte acabou sendo prejudicado, não conseguiu a vaga, né, que não conseguiu entrar no campeonato, uma vaga conquistada dentro das 4 linhas. O Alto Esporte fez uma campanha espetacular, venceu o Brasil todo, entendeu? Jogou na região contra grandes equipes e foi disputar a vaga com a equipe da Tunaluso, que Tunaluso era um time muito forte, e fez bonito lá, acho que perdeu por 1-0, tá, entendeu? Mas ficou com essa condição de ser o terceiro colocado e tinha vaga garantida no ano seguinte no Campeonato Brasileiro Série B, mas infelizmente naquela época a federação não tinha muita força, as federações, junto à CBF, a CBF todo ano era uma bagunça, mudava regulamento, dependendo você só ter uma ideia, teve uma época que o Flamengo caiu, né, para a Série B, e faltando uma rodada para terminar o campeonato, eles mudaram o regulamento, né? Só caía 2, não caía mais 4. Umas coisas que a CBF fazia naquela época. Hoje em dia ainda tem umas aberrações, mas naquela época era pior, tá? Naquela época era pior, entendeu? Os times eram, vamos dizer assim, maltratados pela CBF, principalmente quando se tratava dos times aqui do Nordeste, especialmente dos estados menores, como nossa Paraíba, né? E hoje não é açoitado, né? Mas naquela época era pior ainda, né? Aí, no caso, você trabalhando nessa área de esportes, você teve o acompanhamento o antigo torneio início que era aquele torneio que era de um dia. Você chegou a cobrir algum torneio desse? Muitos, participei muitos torneios disso, né? Até porque
teve João Pessoa, tinha Guarabira, Campina Grande, Patos, chegou a ter Souza, Cajazeiras, era da Paraíba toda, né? Porque era um torneio que era da imprensa, quem fazia era a SEB, né? A Associação dos Cronistas Esportivos da Paraíba. Uma semana antes de começar o campeonato paraibano, fazia esse torneio, chamava Torneio Início. Aí era sensacional, né? Torneio 10 minutos para cada time, né? 20 minutos, na verdade, né? 10 e 10, cada jogo, e os times grandes iam passando. Um episódio que eu me lembro bem foi um jogo, foi em Guarabira, entendeu? E o Guarabira trouxe Roberto Dinamite, que estava encerrando a carreira, né? Roberto começou a jogar pelo Brasil e tal, aí trouxe Roberto Dinamite para jogar pela equipe do Guarabira. E no tempo normal, o Guarabira teve um pênalti a favor, estava 0-0, teve um pênalti a favor e Roberto perdeu. Quem pegou? Neto, jogando, acho que foi pelo Nacional de Cabedelo. Neto, que hoje é do Alto Esporte, né? Preparador do Alto Esporte, preparador de goleiro. E Neto, que hoje chama Neto Dinamite, né? Foi exatamente por isso. Aí, no tempo normal, ele pegou o pênalti. Aí terminou 0-0, terminou indo para as penalidades. Novamente nas cobranças, ele pegou de novo, entendeu? E o Roberto Dinamite o pênalti, né? Mas aí o juiz, na época, não vou dizer o nome aqui, né? Porque reservas, né? Eu não quero dar esse depoimento. Mas o juiz mandou repetir, aí Roberto fez o gol, né? Mandou repetir, mas ele pegou os 2 pênaltis de Roberto. No tempo normal, que foi 0-0, né? E depois das cobranças de 5 tiros. Ele pegou, só que o juiz facilitou, disse: não, rapaz, não pega mais, não, deixa o Roberto fazer o gol. Porque era uma desmoralização para o Roberto, né? O Roberto é uma pessoa muito legal, tal, mas em Guarabira ele passou por isso, né? Foi um dos torneios. Mas não me lembro quem foi campeão nessa época, né? Porque eu acho que já faz muitos anos, mais de 20 anos que não tem mais, acabou esse negócio de torneio início, não tem mais por aí, né? Todas as partidas eram disputadas em um dia, né? Começava de 9 da manhã, começava de 8 da manhã, 9 da manhã, e até, entendeu? Até noite. Aí era 20 minutos. Terminou um jogo, já começava outro, era decisão nos pênaltis, era na mesma hora, entendeu? Terminou o jogo 0-0, ia para os pênaltis, aí aquele time já viajava. O cara veio em Cajazeiras, participou 20 minutos, pega o ônibus e vai embora, entendeu? Aí outro veio, dá Patos, pega o ônibus e vai embora, né? Aí era assim, até ficar o último jogo. Aí o último jogo, ficar os dois times que passassem mais de fase, né? Conseguissem passar todas as fases, aí ia fazer o estádio era lotado, era uma festa sensacional, a rádio de todo canto fazendo a cobertura. O futebol era mais animado antigamente, sabe? Hoje em dia está mais uma coisa de elite. Naquele tempo era o povão, né? Os torcedores iam todos juntos, da Alto Esporte, Botafogo, ficava tudo no mesmo lugar. Em Campina Grande, 13 Campinense, todo canto era assim, né? Hoje em dia o cara tem que ficar numa arquibancada ou de um lado, né? É diferente hoje o futebol, está muito diferente. Lá em São Paulo é torcida única, né? Enfim. Eu sou de torcida única. Em Minas também, né? Cruzeiro e Atlético, né? Cruzeiro e Atlético me parece que também estão usando isso, né? Ou usaram, sei lá. Tem tempo aí que estava também com esse mesmo problema, porque era muita briga, muitas coisas. A última conquista do... Sim, Marco, pode dizer. Sim, fica à vontade aí. Não, eu queria fazer uma observação com relação à última conquista do Alto Esporte, né? Porque o campeonato, o último foi em 92, né? 92. Lá para cá o Alto Esporte não ganhou mais. Foi em 93, foi vice-campeão, como eu disse a você. O Campinense foi campeão em 91 e 93. Sempre era essas decisões. 13 Campinense e Botafogo nessa época não estava com um time bom, não, sabe? E se era Alto Esporte, era o representante da capital. E fez boas campanhas. Aí depois de 92, o Alto Esporte passou aí umas dificuldades que hoje em dia ainda enfrenta, né? Mas
conseguiu a Copa Paraíba, de 2011. 2011, né? 19 anos depois de ter ganhado o título, ele voltou a conquistar esse título da Copa Paraíba, que a Copa Paraíba vai voltar esse ano, né? Mas antigamente acontecia para se escolher uma vaga na Copa do Brasil. E o Sport conseguiu essa façanha. Inclusive, no último jogo, venceu o 13 no Estadinho da Graça. Foi a última vez que o torcedor do Sport teve. Aí, Marcos, esse testemunho aí que o Sport teve torcida, porque nos anos 90 o Sport levava muitos torcedores para o estádio, sabe? Era, no jogo da decisão mesmo, era metade do estádio toda, metade do Sport, metade do Botafogo. Aí depois foi ficando velho. Até meu neto, Arthur, que está aprendendo futebol agora, ficou perguntando sobre isso. Por que o Sport não tem torcida e tal? Eu digo, olha o seguinte, porque torcida é renovação, né? O seu filho vai torcer pelo time do momento, né? A não ser que você dê muitas dicas para ele, ajude e tal, faça alguma coisa, mas normalmente ele vai ganhar amor pelo time que estiver ganhando, né? Ele vai ver aqui, não, vai para o estádio, por exemplo, se ele vai para o estádio. Aí seu time que você torce perde, o outro ganha, ele começa a torcer pelo outro, e é um amor que tem. Na minha família mesmo é assim, os cabas não torcem pelo meu time que eu torço, não, sabe? Torce por outro time, entendeu? Eu também nunca obriguei ninguém a torcer, né? Eu sempre deixei livre. É o amor que o cabas tem pelo time, né? E aí o time vai perdendo credibilidade, e a juventude não vai acompanhando, entendeu? Esses times tradicionais, assim como o Alto Sport e outros aí no Brasil inteiro, vão perdendo os seus torcedores. Uma questão que eu observo, Franco Ferreira, aqui não, acho que isso é bem cultural aqui do Brasil. Isso aí você acompanha também, assim, o torcedor, assim, eu digo no geral, sabe? Aqui no Brasil depende muito de título, sabe? Muita gente só acompanha o time a partir do momento que o time passa um período sem ganhar. Porque, assim, por exemplo, lá na Inglaterra você vê clubes lá que passa 100 anos sem ganhar nada, e a torcida tá lá, né, no estádio, aquela multidão, né, e dependendo de 90 mil, né? 90 mil torcedores acompanham esse time. Mas é porque, como você está dizendo, a cultura aqui é o seguinte, se você é vice-campeão, ninguém quer, entendeu? Quando você é vice-campeão, você sai triste, sai como se tivesse morrido. Mas lá nesses países, na Europa, a França, a Inglaterra, eles promovem os clubes até a sexta colocação, entendeu? Até uma sexta colocação, o time daquele conseguindo, ele está satisfeito, porque ele tem uma boa cota, vai para a competição europeia, são várias competições, né? Primeira Liga, é muita coisa que o cara consegue. Por isso que não tem essa chateação lá. Você luta pelo título, mas se não acontecer, o torcedor não fica chateado, porque, vamos dizer assim, na França, tem o PSG, que vai para as primeiras colocações, o Mônaco, o Olympique, mas tem outros que, se ficar em quinto lugar, comemora, entendeu? Na Inglaterra, do mesmo jeito, entendeu? Aí você vai para a Itália, é a mesma forma, na Espanha, ou seja, os campeonatos lá são os campeonatos que não só valoriza o campeão, valoriza até os quinto ou sexto colocados. E é bom dinheiro, vai para boas competições, e fica o ano todinho, porque é o seguinte, nesses lugares, o futebol lá é o ano todo. Você compra ingresso, você não compra ingresso por partida, você compra ingresso do ano todo. Quando começou a temporada, vai começar a temporada, o clube bota os ingressos à venda e vende todos os ingressos, entendeu? Durante todas as partidas. Eu vou jogar 20 partidas, 40 partidas, os torcedores compram esse dinheiro todo dia, compram esses ingressos tudo de uma vez, entendeu? É diferente daqui, aqui fica me ligando, tal. Se o time perder, o cara não vai amanhã, reclama. Hoje o time é super legal, amanhã já não presta. Lá não tem esse negócio, não. Lá perder, não ganha. Só tem um clube aqui no Brasil que tem uma aparência com esse sistema europeu, é o Corinthians. O Corinthians pode perder, né? Pode ficar tempo sem... O torcedor está lá, entendeu?
o torcedor mesmo, ele não abandona o Corinthians, né? Tem acontecido. Até o Flamengo, que tem conquistado vários títulos nos últimos anos, quando perde, não vai, já deixa de ir também. Tá? Essa cultura que temos aqui. Na Paraíba, nem se conta. Se o time não for campeão nos últimos anos, passar 2, 3 anos, tá, 5 e tal, o torcedor vai se afastando, entendeu? A prova disso são as rendas que tem por aí. Pegando o gancho, pronto, nessa colocação sua aí, o que é que você acha hoje dessa redução da quantidade de partidas, da quantidade de datas dos campeonatos estaduais? Assim, o que é que você acha? Porque é diferente quando a gente está falando há alguns minutos, né? Os campeonatos dos anos 90, até nos anos 2000 mesmo, né? Até por volta de 2015, né? 2014 ainda tinha primeiro turno, segundo turno, tal, pô, valorizava, né? Não ganhou o campeonato, mas ganhou um turno, tal, e diversas partidas. Antigamente, os campeonatos aqui eram 3 turnos, né? 3 turnos. Hoje em dia é meio turno, né? Entendeu? E tinha 3 turnos, com cada turno ida e volta, entendeu? Você jogava, era 3 turnos, e cada turno você jogava empate, jogava aqui, jogava empate, entendeu? Era muito jogo, era muito jogo. Mas, depois que a CBF começou a fazer os campeonatos dela, fez um calendário nacional. Só que tem o Brasil de lá e o Brasil de cá. Não é o mesmo Brasil. Porque é o seguinte, o campeonato brasileiro, que tem 600 times profissionais, só entra 20. E os outros vão ficar onde, né? Aí 20 na Série B. Aí querem botar agora 20, aí são 20 na Série C. Aí, meu amigo, não tem espaço para esses clubes, muitos clubes. Aí ia socorrer dos campeonatos regionais. Só que a CBF não autoriza, não dá datas, entendeu? Não, diminui esses campeonatos, colocando. Aqui nós temos 13 datas, né? 11, 13, fala em 11, 13 datas. O campeonato é muito pouco, pai. É um mês e 2 meses, no máximo, entendeu? Para campeonato. Aí esses times que não têm calendário nacional vão fazer o quê? Hoje em dia, na Paraíba nós temos, sem fazer nada, Atlético Nacional, Sport de Patos, Campinense, Guarabira, entendeu? São vários times que estão fora, que têm condição, o próprio Autosport, que poderia estar aí participando de alguma competição, mas não tem, a federação entra nesse jogo, porque eu acho que as federações deveriam ter o seguinte, não, eu só tenho 2 times no cenário esportivo nacional, 3 ou 4. Eu quero o meu campeonato mais longo, entendeu? Quem estiver participando, ou bota time B, ou então joga quando tiver folga no Campeonato Brasileiro, na Copa do Nordeste, entendeu? Porque a Copa do Nordeste, antigamente, era 24 times, né? Chegou a ter mais de 30, certa vez. Agora estão botando quanto? 14, 16, entendeu? Diminuindo. Aí, cada vez mais, vai deixando essas equipes tradicionais fora da competição, entendeu? Não tem mais, antigamente tinha a fase de classificatória, né? O mata-mata. Mesmo que você fazer pelo menos uns 3 ou 4 jogos, mesmo que passasse para a fase de grupo, mas você estava ocupado, né? Traria esse estímulo. Hoje em dia não, estão cada vez mais centralizando mais, porque cada vez que ele botou mais times, o dinheiro é mais distribuído. Ele não quer distribuir, quer distribuir para eles lá, né? Para os caras da primeira divisão, para os caras da Série B, né? A Série C e Série D, eles não querem nem ver, querem nem saber, entendeu? A verdade é essa, você tem que lutar para ver se você chega no AB. No AB você já se organiza. Agora também, para chegar na Série B, você precisa também ter uma estrutura muito grande, porque eu acho que a Paraíba não tem essa estrutura para ter uma Série B. Série B não é brincadeira, sabe?
Você ganha muito dinheiro, mas você precisa saber também aplicar o dinheiro, porque não é só ter dinheiro para fazer time de futebol. Você tem que ter o dinheiro, a inteligência, pessoas especializadas, uma comissão técnica organizada, um suporte dessa comissão, uma diretoria de futebol realmente preparada, porque senão você vai e volta. Aconteceu com o Campinense, né? O Campinense ganhou uma vaga na Série B, foi lá, só passou um ano. Levou, acho que perdeu todos os jogos, entendeu? Não teve, e era goleada, coisa feia mesmo, entendeu? Contratou na época 50 jogadores, não deu certo ninguém. Foi um desastre. Se não tiver preparado para isso, e uma das metas, eu acho que todo time no Brasil está fazendo isso, né? Em Minas faz isso, em São Paulo, Corinthians, no Rio também. Aqui, eu acho que até Pernambuco, da Bahia também faz isso, com Vitória e tal. Revela meninos, rapaz, aqui. O Sport não fez um time para ser campeão em 92, 90, 91, com uma base daqui. A base daqui traz uns 4 ou 5 experientes. E dá para fazer um time. Mas né, hoje em dia o pessoal não quer, não tem paciência, né? Não quer fazer esse trabalho. Você vê os campeonatos aí das bases, eu acho que até a federação tem culpa também, porque o negócio está bem desorganizado, mas os clubes precisariam se organizar para participar. O Campeonato Paraibano Sub-20, agora, tem 11 times. Era 40, rapaz. Entendeu? 60 participando. Aí tem 11 times. E os principais profissionais não estão lá. Entendeu? Exato. Era exatamente isso que eu ia perguntar. Há alguns que estão na primeira divisão do estadual, como, por exemplo, Campinense, Botafogo, Nacional de Patos, Sport de Patos, Atlético Cajazeiras, não estão participando, né? Souza também eu acho que não está. Entendeu? Aí, meu amigo, aí... O Souza eu acho que está. O Souza eu acho que o ano passado participou, mas esse ano eu não me lembro se ele está, não, sabe? Sinceramente, eu não estou com essa informação aqui, mas eu sei que 6 times desistiram. 6 times desistiram, que era 17 que participaram do Conselho Arbitral, mas aí, eu acho que o Botafogo desistiu, que é realmente lamentável, o Botafogo com a estrutura dessa não tem um... Né? O FEMAR, que sempre formou bons times também, não vai participar, entendeu? Foram 6 times que desistiram na semana que a federação divulgou a tabela do Sub-20, né? E acabou tirando esses times, que pelo menos tinha uma expectativa de entrarem e disputarem, e revelando jogadores. Porque 20 anos, Marcos e ouvintes, é o vestibular do jogador, entendeu? É o ano do vestibular. Se ele passar menos 20 anos, se ele mostrar que tem realmente potencial para ser um jogador, é o ano que ele vai ser contratado, vai se profissionalizar, transferido, ser vendido para outras equipes, né? Até para fora do país. É nessa época que o jogador realmente consegue se destacar. Mas se a gente não tem como é que esse guri vai se profissionalizar, né? Se destacar? Entendeu? Por exemplo, para esse ano, então, tá Auto Esporte, Confiança, Esporteiro Guarabira, Cruzeiro, Esporte, Spartax, Queimadense, Sabugi, Souza, 13 e Serrano. São os... Seus times que vão participar, né? né? Enfim. Inclusive, eu estou com a tabela aqui. A primeira rodada está marcada para os dias 22, 23 e 24, que é Cruzeiro e Guarabira, Auto Esporte Confiança, Spartak e Esporte Lagoa Seca, Souza tá. Souza e Serrano, 13 Queimadense, Spartak e Desportivo Guarabira. Não, aqui já é a segunda rodada, né? Porque o Guarabira aparece 2 vezes aqui. E o Auto Esporte já vai jogar na segunda rodada, já é para a segunda rodada. Spartak Guarabira e Auto Esporte jogando contra o Campinas, né? Sport Campinas, esse jogo será lá em Jacaraú. Né? Sport Campinas hoje está em Jacaraú. É outra confusão também que nós temos aqui ultimamente, né?
O Nacional de Cabedelo já foi jogar em Cajazeiras, né? O Santa Cruz já foi jogar lá fora. É uma confusão muito grande. E Miramar já andou pela Paraíba toda. É umas confusões que nós temos no futebol profissional aqui. Mas vamos esperar aí que o nosso Altinho do Amor possa conseguir dias e que você, com o seu trabalho aí, possa motivar muitos garotos para torcerem e até empresários para também se juntarem ao Auto Esporte Clube. Exato, Franco Ferreira. A gente, por exemplo, algo que a gente sempre comenta, né? A gente conversando entre os grupos, né, de torcedores, né? Pessoalmente, né? Enfim, é um clube que já já vai completar 90 anos esse ano, né? Com 6 títulos estaduais, né? Muita tradição, né? Muita força, dá para resistir esse tempo todinho, né? Uma vez eu encontrei conversando com o Manuel Demócrito, né? Eu falei, fiz uma afirmação, ele até concordou, né? E assim, para o Auto Esporte, nada nunca foi fácil, né? Tem período de maior dificuldade e período de menor dificuldade, né? Mas independente de época, de qualquer coisa, tá aí resistindo, né? Existindo, tal, né? A partir do momento que o time conseguiu um calendário aí, uma Série D, né? Voltar para um cenário nacional, né? Muita gente aí que está afastado volta, né? Assim. Eu quero fazer uma observação com relação a você disso aí. Eu quero mandar um abraço para Demócrito, com certeza ele vai ver esse programa, né? E Demócrito é um amigo que eu fiz no futebol também. Com relação ao Auto Esporte, você pode olhar, Marcos, que em todas as capitais e nas principais cidades do Brasil e do mundo tem uma rivalidade. Tem 2 ou mais times que concorrem na parte de cima, na prateleira principal do futebol. Em João Pessoa acabou isso. Acabou na década de 90. O Esporte foi abandonado com relação a tudo isso. Eu acho que todo mundo tem culpa, sabe? Eu acho que a cidade toda tem culpa. As empresas, os empresários, a própria imprensa, sabe? Disso. Os poderes públicos, que muitas vezes, quando reparte os valores de patrocínio, coloca uma mixaria nos cofres do Auto Esporte. E eu acho que isso tem que mudar, porque se você vê, Campina Grande, quando se tem uma promoção para 13, tem que ser de Campinense também, né? Patos, quando tem uma coisa para o esporte, tem que ser nacional também. Aí, eu acho que a rivalidade é assim, você não pode só agradar um time, não, você tem que agradar os 2 ou 3 que tiver na cidade para crescer, ou seja, em Recife. A briga é por Náutico, Santa Cruz, Sport, principalmente esses 3 que ficam lutando lá, tudo que a federação faz é por esses times. Aí sobra alguma coisa para o Central tal, mas os principais clubes, eles se agarram mesmo e pagam até salário, né? Muitas vezes a federação paga os salários dos jogadores para que os clubes possam ter evidência, né, do futebol. E a gente precisa ter essa coisa também, essa cultura aqui na Paraíba que não teve. Você vê, no interior ainda tem essa rivalidade, né? Principalmente 13 Campinense, que já foi maior, mas tem essa. Por quê? Tem esse cuidado. Quando a cidade ajuda um time, ajuda o outro. Entendeu? Nós precisamos lutar, levantar essa bandeira. Eu digo nós, por parte eu, como integrante da imprensa, tá? Eu acho que a gente tem que levantar essa bandeira porque essa bandeira foi derrubada, entendeu? E a gente não colocar o Auto Esporte também na vitrine, mostrar que o Auto Esporte tem sua tradição, seu valor, seu espaço, tem torcida, que eu garanto que se esse time consegue se destacar numa competição estadual, entrar no Campeonato Brasileiro, fazer boas campanhas, torcedores vão surgir, entendeu? Os filhos, quem não tem clube ainda, eu acho que está precisando disso e ter essa consciência. Eu acho que o Auto Esporte precisa também lutar
os seus dirigentes procurarem. Às vezes, eu cheguei a falar até com os diretores certas vezes, mas eles disseram, não vai, não tem coragem. Eu acho que deve ter coragem de botar a boca no trombone e ir lá e buscar esse direito que o autoesporte perdeu ao longo dos anos, sabe, Marcos? Eu acho que o autoesporte foi muito prejudicado nas últimas décadas com relação a isso. Foi sendo afastado, sendo abandonado, e por isso que nós perdemos. A capital é uma das únicas do Brasil, eu acho que até do mundo, que não tem essa rivalidade, que perdeu essa rivalidade, né? Teve e perdeu. Qualquer canto qualquer cidade que tem 2 times tem essa rivalidade. E nós, João Pessoa, não tem. Se você olhar, Fortaleza tem, Natal, São Luís, Paysandu e Remo, lá em Belém, no Rio, Minas Gerais, tem aquela coisa, no Rio Grande do Sul, na Bahia, Alagoas, com CSA e CRB, o Asa fazendo aí uma terceira linha também. E aqui a gente não tem isso, entendeu? Aqui tem a rivalidade de 13 Campinense, o Botafogo e Campinense, Botafogo e 13. Agora, aí o Altinho saiu dessa linha, que era o quarto, sempre foi considerado o quarto, e, como a gente falamos aqui no início, nos anos 90, foi primeiro, entendeu? Foi segundo, ganhando títulos e ficando nas competições com futebol robusto, com futebol bonito, com grandes jogadores e tal. Tá faltando essa pegada novamente no autoesporte, sabe? Para que a gente possa ter que uma cidade não pode ter só um time. Uma capital que vai caminhando aí para 1 milhão de habitantes, tem só um time, não pode. Eu acho que o torcedor do Botafogo tem razão de querer o time dele grande, mas eu acho que o autoesporte também tem esse espaço de poder competir e crescer, principalmente pelo seu espaço que ele tem de habitação, né? Dá para fazer um estádio, dá para fazer uma coisa importante. O autoesporte é um dos times, uns clubes ricos, podemos dizer aí, com relação ao seu patrimônio. Patrimônio daquele hoje em dia deve valer de 50 a 100 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Entendeu? E tem espaço para fazer um clube social. Precisa ter uma pegada, um projeto para fazer o autoesporte surgir novamente. E se o carro-chefe é o futebol, vamos ter essa menina para jogar lá e formar jogadores e a gente ter esse autoesporte crescendo com mais rapidez, né? Porque cada dia está ficando mais longe da realidade das primeiras colocações. O autoesporte não pode fazer um time para entrar na primeira divisão e no outro ano cair. Não pode. Entendeu? Tem que fazer um time para ser campeão paraibano da segunda divisão e manter esse time. O time que foi campeão paraibano pelo autoesporte, se tivesse sido mantido, né, não tinha caído. Foi um super time, né? Foi campeão paraibano da segunda divisão. Invicto, e né? Quando foi no outro ano, mudou tudo, e o time perdeu espaço e acabou não se recuperando. Eu acho que o autoesporte não ganhou nenhuma partida, né? Na Paraíba. Ganhou contra a Picuiense, em Campina. Ficou 4 pontos, né? Mas 5 pontos. Empatou com 13 lá, empatou com o Campinense aqui, empatou com o Pombal. Acho que a pontuação foi 6 pontos. Aí perdeu para o Sport de Patos aqui, perdeu para o Nacional lá, perdeu para o Botafogo aqui, né? Enfim. Aí, eu sei que teve aquele jogo lá em Campinas que foi o gol do Doido, né? Sim, foi o primeiro. Doido? Não? Foi 1-1, foi? Como é o nome dele? Como é o nome do jogador? Como é o nome do jogador mesmo? Era o Doido de Mandacaru. Hein? O Doido de Mandacaru. E fez o gol de cabeça, foi, entendeu? É verdade. Enquanto o Campinense aqui foi quanto? 2-2? Foi 1-1 também. 1 também, né? Mas aí depois não se encontrou mais, começou a perder, né? Entendeu? Não se firmou, não. Empatou muito.
os favoritos, né? Por exemplo, 13, empatou com 13, empatou com o Campinense, empatou com o Souza, perdeu por 1-0 com o Botafogo aqui, né? Enfim, Eu acho que ele empatou com o Pombal, não foi? empatou com o Pombal também, né? Aí caiu o Picuí e caiu o Alto Esporte, né? Mas, enfim, aí em setembro vai ter a segunda divisão novamente, né? A expectativa, a esperança do torcedor é que volte, né, para a primeira divisão, né? Vai ter o sub-20 Mas eu acho aí, que o né? Sport era para estar fazendo. O Sport era para estar fazendo aí uma movimentação, sabe? Para fazer um time forte. Que não adianta, Marcos, você fazer um time forte na segunda divisão, porque você pega os jogadores que não estão desempregados, tal, aquele jogador, né? Aí faz um super time. Aí fica um futebol bonito, tá campeão. Aí quando vai para a primeira divisão, você tem que dar uma base para dizer assim, não, vamos fazer um time para um time já preparado para. Porque não é em agosto, ou em setembro, né? Em Eu setembro. acho que dá para fazer e negociar para dizer assim, ó, em janeiro eu quero você aqui novamente, tá certo? Para fazer esse time, uma comissão técnica já trabalhando isso, para ter. Mesmo se não tiver os 11 do time, mas tem uma base, né? Ter uma espinha, um goleiro bom, uma zaga boa, meio campo, um atacante, entendeu? É uma coisa assim que possa sacudir o torcedor, dar confiança ao torcedor, tá? Porque futebol é assim, é confiança, não é idade do jogador, não. O jogador está confiante, ele vai produzir mais, né? Mas se ele entra sem torcida, às vezes uma direção, uma comissão técnica que não tem muita pegada, não tem muita coisa, é difícil fazer futebol. Precisa ter um grupo muito preparado e antenado do dia a dia do futebol, porque senão não funciona, não. Qualquer atividade, né? O futebol é assim, né? Que é resultado, é na hora. Aqui não tem esse negócio de você pensar, não. É dentro de campo, 90 minutos para você resolver. E outra coisa, Franco Ferreira, a questão até do próprio calendário, né? Que ficou, por exemplo, o campeonato com nove rodadas só, não dá tempo, né? Jogo quarta, domingo, ou no máximo passa uma semana sem ter um jogo, tal, e o jogador se lesionou, ou não dá tempo de recuperar, sabe como é? É tudo emendado uma partida na Não, outra, né? Então, assim, o tá complicado, planejamento, né? tá complicado. Tá, Complicado. Agora, eu acho que o Sport participou dos 17 também, foi? participou, Pronto, participou, eles mas pegam essas meninada aí, escolher os bons e contratar uns 5 ou 6 profissionais experientes, dá para fazer um time, dá para fazer um time tranquilamente, entendeu? Com essa base aí. Escolhe a mão. O Otto pode sempre revela jogadores, né? tem a Esperar tradição, né, Bim? que nessa temporada o Otto possa ter isso aí. Agora a diretoria precisa ter mais essa pegada, sabe? Que a gente vê, até para pegar uma informação no Otto é difícil. É complicado, né? Entendeu? Você liga o dia todo, não consegue, a gente não sabe de nada. Aí sempre é ruim com o Otto precisa ter uma secretaria funcionando direto, né? Que tem essas escolinhas funcionando todo dia, não sei como é que tá. Mas tudo bem. Bem, Franco, a gente está caminhando aqui para o final, certo? Eu queria, desde já, agradecer, certo? O aceite aí do convite, depois de um dia de trabalho, né? Tirar uma hora aí da hora do descanso aí para E essa hoje foi bacana, né? cansativo para mim. Vê se você não sabe nem o que aconteceu, meu amigo. Hoje foi cansativo, porque hoje foi dia de. A gente saiu cedo, eu e minha esposa, para pagar as contas. Depois comprar medicamento, que quando está ficando velho tem que comprar medicamento também, né? Aí depois fazer a feira. E quando chegou em casa, a máquina de lavar tinha estourado a água, a casa estava com meio metro d'água. É, Ia ter que passar a tarde todinha limpando, eu ainda estou quebrado aqui, viu, senhor, entendeu? Hoje foi rojão, mas compromisso é compromisso, não corre não, a gente não corre não, entendeu? Quando tiver
força nas pernas e na mente, a gente vai, né? Vai seguindo. É por isso, meu filho, eu queria agradecer aqui, deixar, certo, deixar aqui o agradecimento, certo? E o espaço aqui é aberto. Quando quiser e puder voltar, aí conversar sobre Não, tudo bem. futebol. Na hora que você convidar, eu vou correndo. Entendeu? Eu tenho esse negócio, não. Eu quero contribuir. Qualquer participação minha que eu puder ter essa oportunidade, o objetivo é contribuir para as novas participações, como você está fazendo aí, os novos jornalistas, pessoal que hoje em dia está muito tranquilo para se fazer esse tipo de evento, com a internet, né? Antigamente era muito complicado para se fazer isso, mas hoje em dia está com essa pegada aí, eu fico à disposição e eu parabenizo você de ter essa iniciativa, sua família, que apoia, quando a família apoia é bom, né? E que você possa trazer outras pessoas aí para cada vez mais sacudir o hotspot na arquibancada do time do povo. É isso aí. Só uma historinha, você sabe que o hotspot foi formado pelos taxistas, né? Isso. Pelos taxistas, e foi em 1937, 39, né? Não, 37. 36. Hein? 36. 36. Aí, 39 já participou do campeonato e tal. Mas você sabe que em 1920 foi criado aqui na Paraíba a Associação dos Chofés da Paraíba do Norte. Aí foi a partir desse sindicato, a partir dessa associação que foi formado o sindicato e foi criado o hotspot começou a surgir nesse tempo, entendeu? Chofé era uma profissão que foi criada, que já tinha no Brasil, né? Aí na Paraíba foi criada a Associação dos Chofés, que são os motoristas, né? do estado da Paraíba do Norte. E foi a partir daí que foi esses encontros dos motoristas, que foram aí os taxistas e tal, foram juntando e formaram o hotspot aí. O hotspot vem dessa época aí, de 1920, a Associação dos Chofés da Paraíba do Norte. Tá bom? É isso aí. Então, torcedor, esse foi mais um episódio do Arquibancada Automobilista. Na oportunidade, recebemos Franco Ferreira, o jornalista Franco Ferreira. Desde já, eu quero pedir a você, torcedor, inscreva-se no canal, deixa o like e fica atento, né? Porque, de forma periódica, sempre a gente está trazendo um convidado para conversar sobre futebol da Paraíba, o alto esporte, o passado, presente e perspectiva de futuro. Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Um abraço, boa noite, felicidade para vocês. Prazer muito grande ter participado. Até lá.